ter como base um conjunto de diretrizes de usabilidade que são chamadas de heurísticas. As 10 heurísticas iniciais que foram criadas quando a avaliação heurística foi inventada foram as 10 heurísticas de Nielsen. Elas vão ser as heurísticas que eu mais vou falar nessa apresentação, porque elas são as mais conhecidas e as mais detalhadas na maioria dos materiais, mas existem diversas outras heurísticas. Quando eu estava estudando, eu vi um termo que eu achei que ele é muito interessante de como é que você pode explicar o que é exatamente uma avaliação heurística, que é quase como você estivesse fazendo um debugging de uma interface, como se você estivesse percorrendo o seu código, seguindo um passo a passo para descobrir um problema no seu código e você conseguir corrigi-lo. Então, você vai estar percorrendo a sua interface e vai estar tentando achar os problemas que tem naquela interface, seguindo o passo a passo que a avaliação heurística vai definir, e a partir disso você vai resolver aqueles problemas para que você não lance aquela interface com aqueles problemas para o usuário, né? E quando ela seria melhor aplicada? Quando você vai fazer uma avaliação que não vai precisar da utilização de usuários, ela é uma ótima opção, exatamente porque você só vai utilizar os avaliadores nela. E também em casos de haver pouco tempo para realizar a avaliação, porque ela é uma avaliação que ela é relativamente rápida de ser feita, porque ela não vai precisar dos usuários e também porque ela vai utilizar um grupo de avaliadores pequeno, ele não vai ser um grupo muito grande, e ela acaba sendo meio que uma receita de bolo, porque tem realmente passos a passo bem fechadinhos que você pode seguir para fazer a avaliação. E também quando o objetivo é obter dados qualitativos, porque ela vai te dar mais as causas dos problemas encontrados naquela interface. E agora a gente vem para as vantagens e desvantagens desse tipo de avaliação. Uma vantagem dela é que ela vai dar um feedback rápido, né, dos dados, porque ela é uma avaliação rápida de ser feita. E ela também é de baixo custo, porque ela não vai precisar de muitas pessoas nem muitos recursos. Então, para você realizar esse tipo de avaliação, você não vai precisar de usar protótipos muito elaborados. Podem ser protótipos executáveis, não executáveis, podem ser protótipos até de papel. Então, qualquer coisa que você consiga mostrar da sua interface para o avaliador já serve. E ela também pode ser feita em diversas fases do projeto. Ela pode ser feita de maneira formativa, que seria ao longo do processo do design, e de maneira sumativa, que seria no final do processo do design. Então, você pode escolher em qualquer momento do projeto para você realizar esse tipo de avaliação, e você pode fazer também em vários momentos do projeto, várias avaliações heurísticas. E ela pode ser utilizada em conjuntos com outras metodologias de teste de usabilidade. E aí que entra a triangulação de dados, né, que a Jasmine falou no seminário dela. E é até preferível que você utilize outras metodologias, porque esse tipo de avaliação, ela não vai utilizar os usuários, né? Então, a gente já entra para as desvantagens dela, que como ela não vai ter a visão real do usuário, os problemas que vão ser encontrados pelo avaliador, eles vão ser só previsões, eles podem ser problemas que são falsos, porque pode ser que o problema que o avaliador encontrou, na verdade, não é um problema que o usuário acharia que é um problema, e pode ser que o avaliador não encontre problemas que só o usuário iria encontrar. Então, a visão do usuário é a visão do usuário, você não tem como substituir isso. E também é recomendável que os avaliadores eles sejam especialistas em usabilidade. Na avaliação heurística, não é obrigatório que os avaliadores sejam especialistas. Você pode fazer avaliações sem ser com especialistas, mas já tiveram pesquisas que o próprio Nielsen fez que mostrou que quando são feitos com especialistas, os dados acabam sendo mais bem elaborados, mais reais. Então, seria mais recomendável que os avaliadores fossem especialistas. Então, você vai ter que contratar, né, pessoas para fazer esse trabalho. E como é feita a avaliação heurística? O Nielsen, ele vai recomendar que esse tipo de avaliação utilize de 3 a 5 avaliadores. Então, não é um grupo muito grande de avaliadores que você vai precisar. Seguindo esses seguintes passos, que seria a preparação, a coleta e informação de dados e a consolidação de resultados. Na preparação, os avaliadores vão se reunir em grupo, e aí eles vão conversar sobre quais seriam os objetivos daquela interface, quais seriam o contexto daquele usuário, para que ele iria utilizar aquela interface, e a partir disso, eles vão definir as diretrizes, ou seja, as heurísticas que eles vão utilizar para aquele tipo de avaliação. E vão escolher também as partes da interface que eles vão avaliar. Então, vão separar os protótipos que eles vão utilizar para aquele tipo de avaliação. E na segunda fase, vai ter a coleta e a informação de dados.
em que o avaliador ele vai começar a avaliar cada tela que eles estabeleceram na primeira fase, né, de maneira individual. E aí ele vai percorrer aquela tela, vai tentar encontrar problemas naquela tela, e ele vai verificar se as diretrizes elas estão sendo violadas ou se elas estão sendo respeitadas. Nesse momento, tem duas estratégias de avaliação que os avaliadores podem seguir, que seria a avaliação por tela, em que o avaliador ele vai escolher a tela e ele vai avaliar aquela tela considerando as diretrizes. Então, ele vai pegar aquela tela e vai percorrer toda a tela e vai anotar se as diretrizes estão sendo respeitadas ou estão sendo violadas naquela tela. Em seguida, ele vai passar para a próxima tela e vai fazer esse processo até que todas as telas tenham sido avaliadas. Já na avaliação por diretriz, o avaliador ele vai escolher a diretriz e vai percorrer a tela avaliando aquela diretriz. Então, ele vai pegar a tela e vai olhar se naquela tela aquela diretriz está sendo violada ou respeitada. Em seguida, ele vai passar para a próxima tela e ainda vai continuar avaliando aquela mesma diretriz. Então, ele vai fazer todo esse processo até que todas as diretrizes tenham sido avaliadas. E para cada problema que foi encontrado pelo avaliador, ele tem que anotar qual foi a diretriz que foi violada, em que local o problema foi encontrado, a gravidade do problema, a justificativa de por que aquilo é um problema e as possíveis soluções para aquele problema. O local que o problema está localizado ele pode ser pontual, quando ele ocorre em um único lugar da interface, ocasional, quando ele ocorre 2 vezes ou mais na interface, só que ele ocorre casualmente, ele não ocorre com tanta frequência. E sistemático, quando ele acontece em toda a interface. E o problema, ele também pode ser causado pela ausência de algum elemento. E aí, nesse caso, vai ter que ser adicionado algum elemento que vai resolver aquele problema. Aí, um exemplo aqui do lado é que no primeiro momento, quando estava se realizando uma busca, ele mostrava um carregamento daquela busca, mas ele não dava uma opção para o usuário para ele desistir daquele carregamento. Então, se o usuário acabasse desistindo de realizar aquela busca, ele não tinha uma opção, ele não tinha a flexibilidade de escolher o que ele poderia fazer. Então, nesse caso, seria interessante que fosse adicionado um botão de cancelar para que o usuário tivesse a liberdade de escolher a ação dele. E para julgar a gravidade de cada problema, de acordo com Nielsen, é preciso levar em conta a frequência de ocorrência do problema, se aquele problema é raro ou ele ocorre com uma frequência muito grande, o impacto do problema, se, por exemplo, aquele problema ele está afetando um objetivo muito grande da interface, se ele está realmente afetando de uma maneira muito grande a atividade que o usuário deveria realizar com aquela interface, e a persistência do problema. Se, por exemplo, quando o usuário ele já vivenciou aquele problema e ele já sabe como é que ele pode conviver com aquele problema, se na próxima vez que aquele problema vier para atrapalhar ele, se o usuário vai conseguir contornar aquele problema facilmente, ou se aquele problema vai impactar a atividade dele em 100% da utilização dele na interface. E, além disso, o Nielsen também vai sugerir uma escala de gravidade para cada problema que vai ser encontrado. Então, você pode colocar que o problema ele é um problema cosmético, que seria um problema que ele só deve ser corrigido se você realmente tiver tempo no cronograma do projeto para corrigir aquele problema. Também temos o problema pequeno, que ele seria um problema que também tem baixa prioridade de correção. Ele tem uma prioridade um pouco maior do que o problema cosmético, mas ainda tem baixa prioridade. E um problema grande, em que ele está afetando algum aspecto de usabilidade que é considerado importante para aquele projeto, então ele deve ser corrigido. E o problema catastrófico, que com certeza ele deve ser corrigido, porque se aquela interface for lançada para o usuário com esse problema, o usuário pode não conseguir realizar a atividade principal dele para aquele tipo de interface. E um exemplo que eu coloquei de um jogo que foi lançado com problema catastrófico é o SimCity de 2013, porque ele foi lançado apenas com a opção de ser jogado online, só que todos os outros jogos do SimCity anteriores foram lançados com a opção de jogar offline. Então, quando os usuários eles foram jogar esse jogo, e mesmo que eles quisessem jogar uma partida individual, ou seja, poderia ser offline, né? Eles não tinham opção, porque eles tinham que ficar esperando um server ficar livre, né? E eles tinham que ficar esperando por mais que eles não quisessem jogar daquela maneira. Então, acabou que eles não podiam realizar a atividade principal do jogo, que seria jogar. Muitos usuários ficaram insatisfeitos com isso, eles pediram reembolso e os criadores de SimCity tiveram que
corrigir o problema, eles tiveram que criar uma opção online. Então, quando você lança um projeto com um problema catastrófico, vai acabar que você vai perder dinheiro e tempo, porque você vai ter que corrigir aquele problema depois. E uma sessão de inspeção na avaliação heurística, ela costuma durar de 1 a 2 horas e não deve ultrapassar isso. Isso porque, a partir do momento que você começa a ultrapassar essas 2 horas, o avaliador ele pode ficar cansado e ele não vai conseguir mais ter uma qualidade de trabalho muito boa, e os dados que ele está coletando podem ser afetados, podem ser que não vão estar tão corretos quanto poderia ser, e isso não é bom, né? Então, é melhor você seguir o tempo, né, da avaliação, que seria de 1 a 2 horas, e se a interface for muito complexa, você pode fazer mais de uma sessão. É até mais recomendável que você faça mais de uma sessão do que você fazer uma inspeção de avaliação heurística que dure 4 horas, porque aí realmente a avaliação não vai ser tão boa quanto ela poderia ser. E é recomendável que o avaliador ele também avalie cada tela pelo menos 2 vezes. Na primeira vez, para entender os aspectos gerais do sistema, então ele vai estar lá percorrendo a tela para entender como é que aquele sistema vai funcionar, quais são as características principais dele. E na segunda, é para ele começar a avaliar cuidadosamente cada aspecto da tela. Então, ele vai começar, nesse momento, a realmente tentar encontrar os problemas e começar a avaliar as heurísticas. Na terceira fase, seria a consolidação dos resultados, em que os avaliadores eles vão se reunir em grupo e eles vão começar a discutir os resultados da avaliação individual que eles fizeram. E, a partir disso, eles vão criar um relatório final que vai ter o resultado final daquela avaliação. E, para isso, eles vão seguir esses passos, em que eles vão se reunir para discutir o que eles encontraram nas avaliações individuais e eles vão começar a julgar os problemas que foram encontrados por cada um. Aí, a partir disso, eles vão fazer um novo grau de gravidade para cada um daqueles problemas, mas ainda vai ser... Cada um vai atribuir um grau para aquele problema. E, novamente, os avaliadores depois vão discutir aqueles resultados daquele novo grau de gravidade que eles atribuíram e eles vão atribuir um grau de severidade final para cada problema. Só que, nesse momento, eles vão meio que juntar os resultados deles. Eles vão ter que entrar em um consenso de um grau de severidade para cada problema, porque cada problema vai ter um único grau de severidade. E eles também vão decidir quais problemas e soluções que vão fazer parte daquele relatório final, porque pode acontecer que mais de um avaliador tenha encontrado dois problemas que são muito semelhantes e eles vão acabar meio que se juntando, e pode acontecer que um único avaliador tenha encontrado um problema e os outros avaliadores vão pensar que não, esse problema não é tão importante, então ele não deve ficar no relatório final. Então, eles vão também decidir o que vai entrar no relatório e o que vai ficar de fora. E o que deve conter o relato de resultados? O relato de resultados ele tem que ter os objetivos da avaliação, o escopo da avaliação, que seria o que você vai avaliar naquela avaliação, quais seriam as telas que você vai avaliar, uma breve descrição do método da avaliação heurística, um conjunto de diretrizes que vai ser utilizado, o número e o perfil dos avaliadores e a lista de problemas que foram encontrados, indicando para cada um o local onde ocorre, a descrição do problema, as diretrizes violadas, a severidade do problema e sugestões de solução para aquele problema. E quais são os conjuntos de heurísticas existentes? Existem diversos tipos de heurísticas existentes, principalmente na atualidade, que tem novas tecnologias cada vez mais. Então, diversas pessoas têm feito pesquisas para que existam conjuntos de heurísticas específicos para certos domínios, para certas tecnologias. Então, realmente, existem heurísticas, assim, é um número gigantesco, mas aqui, como eu falei, né, eu vou focar mais nas 10 heurísticas iniciais de Nielsen, que ele propôs quando ele criou a avaliação heurística, porque acaba que elas são bem completas e a maioria, grande parte dos conjuntos de heurísticas que são criados, levam ela como base. Então, o próprio Nielsen, quando criou elas, ele disse que elas podem ser expandidas e adaptadas de acordo com a necessidade do domínio. Então, elas são heurísticas que, se você é iniciante no processo de avaliação heurística, elas são bem completas e muito boas de serem utilizadas. Então, essas são as heurísticas de Nielsen. Uma delas é a visibilidade do estado do sistema, em que o feedback ele tem que ser adequado e aparecer em tempo certo, e o usuário ele não deve ficar em dúvida sobre o que está acontecendo no sistema. Aqui eu coloquei alguns exemplos para que seja mais fácil de entender o que isso quer dizer.
Por exemplo, quando você vai colocar o seu mouse em cima de algum objeto que é clicável, é sempre importante que se tenha um feedback visual de que aquilo é realmente clicável, para que o usuário não fique em dúvida se ele pode realizar aquela ação ou não. Então, aqui, eu sei que eu posso clicar nesse nome, e se eu clicar nele, ele provavelmente vai me levar para uma outra página que vai me dar mais informações sobre aquele livro. Outro exemplo é que em sites de compra, muitas vezes, ele mostra essas etapas de checkout para você saber em que momento da compra você está. Se você já colocou o seu endereço, se você já está na parte de pagamento. Então, ele está me dando um feedback em que momento do sistema eu já estou. E também, quando você vai entrar no seu Gmail, ele tem que fazer o carregamento de e-mails. Então, ele vai te mostrar uma barrinha de carregamento para te dizer em que momento aquele carregamento já está. Porque, assim, o usuário, ele não fica perdido de quanto tempo mais ou menos falta para ele conseguir visualizar os e-mails dele. E ele pode acabar não perdendo a paciência, né? Porque se não tivesse essa barrinha e só mostrasse a tela sem a barrinha, o usuário poderia ficar tipo, quanto tempo isso vai demorar? Aí ele pode começar a perder a paciência e desistir de utilizar aquela interface. E um outro exemplo é que no Spotify, quando você vai colocar uma música, ele sempre te dá um feedback visual de que música que está tocando no momento. Porque imagina, se você estiver escutando uma música no Spotify, você pensa, essa música é legal, eu quero saber qual é o nome dela. E não tem uma maneira de você saber que música que você está escutando. Então, o feedback visual, para o usuário entender o que está acontecendo no sistema no momento, é muito importante. Outro exemplo, outra heurística, é a correspondência entre o sistema e o mundo real, em que o sistema ele deve utilizar palavras, expressões e conceitos familiares para os usuários. Eu coloquei aqui esse meme só para que fosse mais fácil de entender o que isso quer dizer, que é crianças canadenses usando shorts quando está 10 graus Celsius lá fora, e crianças australianas usando jaquetas quando está 30 graus Celsius lá fora. Crianças americanas não entendendo o meme porque eles não sabem o que Celsius é. Então, é só para explicar o que seria utilizar palavras, expressões para os conceitos que os usuários vão entender. Porque se eu fosse criar uma interface que é direcionada apenas para crianças americanas e eu colocasse o Celsius lá, elas iam ficar perdidas, porque elas não reconhecem muito bem o que é essa escala. Eles não utilizam o Celsius lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho que pensar num conceito e expressão que o meu público-alvo vai conseguir entender. E uma maneira de você manter isso, de você conseguir realizar, você conseguir atingir os usuários de maneira que eles entendam, é utilizar esse tipo de símbolos aqui, que são símbolos que são meio que universais. A maioria das pessoas consegue entender o que eles significam, porque eles já são utilizados com grande frequência em vários tipos de interface. Por exemplo, o símbolo de soma para uma ação de adicionar, o símbolo da lixeira para uma ação de deletar, aí o X para cancelar. Então, esses símbolos eles já são de fácil entendimento pela maioria dos usuários. E aqui é só para mostrar que realmente você tem que prezar pelo óbvio, que a interface ela pode ser a mais intuitiva possível, você pode achar que ela está sendo a mais fácil de ser entendida, mas o usuário ele sempre vai achar uma maneira de errar. É sempre possível que o usuário consiga achar uma maneira de errar, por mais intuitiva que você tente fazer a interface. Então, sempre tente fazer o mais intuitivo possível. Sempre preze pelo óbvio, como a Jasmine falou no seminário dela, né? E a terceira heurística é o controle e a liberdade do usuário. A interface ela deve permitir que o usuário desfaça e refaça suas ações de maneira fácil e eficiente. Então, aqui, na minha opinião, né, eu acho que o bloco de notas ele acaba violando do iPhone, né? Ele acaba violando essa heurística porque quando você apaga uma palavra e você quer que essa palavra volte, você não tem esse tipo de setinhas que tipo o Google Docs ele dá, que acaba sendo bem mais intuitivo, e você tem que chacoalhar o telefone para aparecer essa mensagem aqui, e aí você vai conseguir desfazer ou refazer aquela ação que você queria fazer. Mas esse tipo, né, de uso, ele acaba sendo efetivo quando você já conhece ele, mas para um usuário que é inexperiente naquele sistema, ele vai ter que meio que sair procurando como é que ele vai realizar aquilo. Já no bloco de notas, quando você escreve, ele dá a opção das setinhas. Nesse momento, ele fica mais intuitivo, mas aqui você realmente tem que saber como é que você tem que realizar aquela ação.
Mari, deixa eu só fazer um adendo aqui nesse. Nesse caso, você tem razão que no caso do iPhone, a ação ela não está visível, né? Mas a Sim, ação existe, certo? sim. Como a ação existe, ele te dá, sim, o controle e você tem a liberdade de desfazer. O problema é que você não consegue ver que essa ação está lá. Então, você pode aí, provavelmente, caracterizar esse problema dentro da heurística de reconhecer ao invés de lembrar. Porque Ah, ele requer que você saiba, é o que você falou aí, ele requer que você saiba que aquela ação existe. E ele não te dá a opção na interface de te dar um botãozinho que vai reconhecer, vai te ajudar a reconhecer aquela função, aham, sim, certo? Então, certo, o problema é real, mas a heurística seria a outra. certo. Outra heurística de Nielsen é a consistência e a parinização, em que o designer ele tem que seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional e evitar confusões pelo usuário sobre palavras e ações. Então, como é que esse daqui pode ser explicado? Por exemplo, quando eu crio um site e em uma tela do site tem um botão de sair do lado esquerdo inferior. Aí eu passo para a próxima tela e do lado esquerdo inferior tem um botão que tem outra ação agora. E o botão de sair agora está lá em cima. Isso, ele está quebrando um padrão daquela minha interface. E o usuário, ele pode acabar ficando confuso, porque ele já estava acostumado com aquele botão em outro local, e ele pode acabar cometendo erros, porque ele pode achar que o botão de sair está ali, porque ele já estava acostumado com a localização dele, mas na verdade tem outro. E ele clica naquele botão e ele vai acabar cometendo um erro. Então, um exemplo de uma empresa que usa bem a consistência e a padronização é a Google. A Google, ela utiliza o Material Design, que é um padrão de design que ela criou para utilizar em todos os serviços dela. Então, desse modo, todos os serviços da Google, ele vai utilizar o mesmo padrão de design e os usuários da Google, eles vão poder migrar facilmente entre os serviços dela e eles vão conseguir utilizar os serviços porque eles já conhecem aquele padrão de utilização, aquele padrão de design que já estava presente em outros serviços que eles já viram. Um usuário do, do Gmail, quando ele vai utilizar o Drive, ele já tem mais facilidade porque eles utilizam padrões e têm uma consistência que são semelhantes. Então, ele vai ter mais facilidade na usabilidade daqueles sistemas. Aí aqui entra a heurística de Nielsen que a Tícia acabou de falar, né, naquela do Notas, que é o reconhecimento ao invés da memorização. Que os objetos, as ações e as opções, elas têm que ser visíveis e de fácil identificação, e as instruções devem ser de fácil acesso. Então, o usuário, ele tem que conseguir reconhecer aquele sistema, como é que ele pode realizar as ações dele e não memorizar, porque quando ele memoriza, ele acaba sendo mais de curto prazo, é mais fácil dele acabar esquecendo e ele não conseguir utilizar aquele sistema. Eu coloquei um exemplo do sistema do SEI, que os professores da UFC têm que utilizar, né? Que ele utiliza e acaba violando também as heurísticas da consistência com o mundo real, que é ele utiliza esses símbolos que eles não são de fácil entendimento. O usuário ele vai ter que memorizar o que cada um desses símbolos significa, para que na próxima vez que ele vá realizar a ação dele, ele se lembre o que eles significam, e aí ele vai realmente conseguir utilizar aquele site. E eu coloquei um exemplo de uma boa utilização de reconhecimento, que é o Instagram, porque ela é uma interface bem intuitiva. Ela utiliza símbolos que vão corresponder com o mundo real do usuário, eles são símbolos de fácil entendimento. E ela é fácil, uma interface fácil de ser reconhecida. O usuário não vai precisar ficar memorizando como é que ele utiliza aquela interface para toda vez que na próxima vez que ele vai utilizar aquele aplicativo, ele tem que se lembrar, pera, como é que eu faço essa ação? Porque ela está facilmente visualizável como é que pode ser realizada. E um outro exemplo é que, ainda dessa heurística, né? Que designs semelhantes facilitam o reconhecimento de padrões. Então, sites de compra, a maioria das vezes, utilizam o mesmo padrão de design. Por exemplo, eles têm essa barra aqui que tem as categorias dos produtos deles, e no meio eles mostram as fotos dos produtos e o preço dos produtos, e em cima eles têm uma barrinha de pesquisa. Então,
quase todos os sites de compra vai seguir esse padrão. Isso porque vai facilitar a utilização deles pelos usuários, porque os usuários eles já estão acostumados com esse tipo de padrão para quando eles vão fazer compras, né, pela internet, e vai facilitar o reconhecimento de como é que eles vão utilizar aquelas ações nas interfaces. Outra heurística de Nielsen é a flexibilidade e a eficiência de uso. Ela vai permitir que o sistema sirva para usuários que são experientes e inexperientes, e eu posso utilizar botões de atalho, botões de comando e mecanismos de customização de ação para que eu consiga respeitar esse tipo de heurística. Por exemplo, o Photoshop ele utiliza diversos atalhos nas teclas para que você possa realizar suas ações de uma maneira mais rápida se você já está acostumado com aquele software. Então, uma pessoa que está trabalhando com Photoshop, que ela já está acostumada com as ações que ela gosta de realizar, ela vai conseguir tornar o trabalho dela muito mais eficiente, porque ela vai ter esses atalhos nas teclas. E a gente, como programador, né, a gente convive muito com Ctrl S. A gente sabe muito bem que a cada 5 segundos a gente está lá apertando Ctrl S, porque a gente tem medo que em qualquer momento o computador ele desista de funcionar e apague tudo que a gente escreveu. Então, se não existisse Ctrl S, a eficiência do nosso trabalho ia ser afetada, porque a gente ia ter que ficar parando o que a gente está fazendo para ir apertar o botão de salvar lá naquela tela, e poderia ser que a gente não ia conseguir salvar muito bem, assim, a gente não ia fazer com tanta frequência quanto a gente faz, porque a gente não tem esse atalho. Então, mais erros iam ser cometidos pelos programadores, né? Outro exemplo é o Docs, porque o Docs, ele dá tanto os ícones, né, os ícones que são facilmente reconhecíveis pelos usuários que são inexperientes, que estão começando a aprender aquele sistema, e ele também dá um texto, né, dizendo o que aquela ação faz, mas ele também dá a opção da utilização de atalhos para os usuários que já são mais experientes e já conhecem mais aquele sistema. Então, ele dá realmente uma flexibilidade da utilização daquele sistema para os diferentes tipos de usuários. Um outro exemplo é a caneta da mesa digitalizadora da Wacom, que ela tem 2 botões, e você pode configurar esses botões de acordo com a sua necessidade no que você vai utilizar aquela caneta. Então, se eu quiser que o botão de cima ele aumente o zoom e o botão de baixo ele diminua o zoom, porque essas são as atividades que eu preciso fazer com mais rapidez, eu posso configurar ela de acordo com a minha necessidade do meu trabalho e que vai tornar o meu trabalho de maneira mais eficiente e mais fácil de utilizar aquele sistema. A outra heurística de Nielsen é um projeto estético minimalista. Ele diz que a interface não deve conter informação que seja relevante ou raramente necessária, porque ela vai acabar tirando o foco das informações que são realmente importantes para o usuário. Aí um exemplo de heurística violada é nesse site aqui, que ele é praticamente impossível de usar, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O usuário, para encontrar a ação dele, ele vai ter que ficar procurando minuciosamente em todos os locais, porque tem muita coisa nela. Ela com certeza não está seguindo um projeto minimalista. Já o Instagram, ele é um projeto minimalista muito bom, porque ele é um design bem limpo e ele não tem nenhum elemento que vá tirar o foco dos elementos mais importantes. Ele acaba que ele é muito balanceado nos elementos que ele vai colocar na tela dele. E aqui tem uma frase de Jacob Nielsen para reforçar isso, que é 3 dicas: simplifique, simplifique, simplifique. Então, ele preza por um design minimalista, porque um design minimalista ele vai melhorar muito a usabilidade de um sistema, exatamente porque vai facilitar a navegação do usuário por toda aquela interface. Outra heurística de Nielsen é a prevenção de erros, porque melhor do que uma mensagem de erro bem escrita, né, bem elaborada, é melhor você evitar que aquele problema aconteça em primeiro lugar. Então, se você conseguir evitar que um usuário ele realmente cometa um erro na sua interface, é sempre mais recomendável. Então, um exemplo aqui é no Gmail, que quando você vai mandar um e-mail e você esquece o assunto do e-mail, ele vai te mandar uma mensagem e ele vai perguntar se você realmente quer mandar aquele e-mail sem assunto. Então, ele vai estar evitando que algum erro aconteça pelo usuário. E o usuário vai conseguir
consertar aquele erro antes que ele consiga realmente errar, né? Outro exemplo é que muitos aplicativos, muitos sites, quando você vai desativar sua conta, você aperta em desativar, ele mostra depois essa mensagem, perguntando se você tem certeza que você quer desativar sua conta. E aí você aperta se você realmente quer desativar a conta, e só aí que a sua conta é realmente desativada. Então, isso porque desativar a conta é uma ação bem radical. Então, se o usuário acabasse errando, que ele apertou desativar a conta sem querer, e a conta dele fosse desativada mesmo, ia ser um erro catastrófico para o usuário. Então, essa interface, ela está tentando prevenir que esse erro aconteça, de modo que o usuário ele não fique em uma situação ruim, assim, ele cometeu um erro sem querer e agora não tem mais como corrigir aquele erro. Outro exemplo é que em site de compra, muitas vezes antes, quando você está terminando o seu pedido, ele te mostra todas as informações do seu pedido, os dados que você colocou, qual é o preço daquela compra que você está realizando. E ele te pergunta, ele te mostra um botão para você confirmar o pedido antes de realmente realizar o pedido. Isso vai evitar que o usuário ele termina a compra, mas ele se arrependeu. E aí, se não tivesse essa confirmação de pedido, ele só ia pagar pelo produto, mesmo que ele tivesse arrependido. Então, aqui ele tem um momento para ele refletir se é realmente aquilo que ele quer realizar, e aí ele vai confirmar só aí. E na Google, quando você escreve para pesquisar alguma coisa, ela te dá opções do que você pode estar procurando, e ela também te mostra escrito, né? Isso é uma maneira de você acabar prevenindo o erro de ortografia, ou prevenindo que ele acabe errando no que ele está pesquisando. E ela também vai estar te ajudando, né? Vai ser uma maneira como se fosse um atalho, né? Naquela outra heurística de Nielsen, ela vai estar te ajudando na flexibilidade do seu uso. Outra heurística de Nielsen é ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros. Por mais que você tente que erros não aconteçam na sua interface, é quase impossível você construir uma interface em que o usuário nunca vai cometer erro algum. Então, é muito importante que você vá construir mensagens de erro que sejam simples e de fácil entendimento para o usuário, e elas devem apresentar soluções para aquele problema para o usuário. Então, aqui, nessa mensagem de erro, por exemplo, ela está me dizendo o que está dando de errado, o que deu de errado, e ela está me dizendo o que eu posso fazer para resolver aquele problema. Então, ela está seguindo a heurística de Nielsen. Aqui a gente tem o nosso queridinho processing, né? Que quando a gente erra um código, em algum momento, por exemplo, aqui eu esqueci o ponto e vírgula, ele vai me mandar uma mensagem de erro que ele me diz mais ou menos o que deu de errado naquele momento, e ele também vai destacar a linha que está incorreta, né? O que aconteceu, que tem uma linha que está incorreta aqui. E aí você vai poder olhar aqui, essa linha aqui está faltando alguma coisa. Aí é o ponto e vírgula, eu consigo corrigir aquele problema. Um exemplo de heurística violada seria essa mensagem aqui de erro, que ela está dizendo só, não, tente de novo. Mas não que? O que é que eu fiz de errado? Ela não está me dizendo, eu coloquei o e-mail errado, eu coloquei a senha errada, e além disso ela está sendo também um pouco agressiva. Eu estou me sentindo... Por que essa mensagem de erro está sendo tão grossa comigo? O que eu fiz de tão errado? Ela não está me dando uma solução que eu consiga resolver aquele problema facilmente. Ela está só dizendo, não, tente de novo. Todo mundo já deve ter visto essa mensagem de erro da Windows, que você já fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você sente que o seu computador vai explodir a qualquer momento. Então, isso porque ela está utilizando uma linguagem que o usuário ele não consegue entender facilmente, aquela heurística, né, da correspondência com o mundo real. Então, ela já está meio que assustando o usuário logo quando ela mostra o erro, e além que ela está usando um nome fatal, que não é muito recomendável que você utilize mensagem de erro, porque o usuário ele já vai ficar tipo, nossa, eu cometi um erro fatal, ele já vai começar assim, não tem como resolver esse problema. Então, ele já vai começar a sentir que o erro que ele fez foi muito grande. Então, a mensagem de erro, assim, não é muito recomendável. Outra mensagem de erro que não é muito boa é esse aqui, que fala que o mouse parou de funcionar. E para você clicar OK para continuar.
Mas como é que eu vou clicar OK se meu mouse não está funcionando? Ela não está me dando uma solução plausível naquele momento para eu realizar aquela ação. Então, ela não está me ajudando. O usuário ele vai ficar preso naquele erro que ele cometeu, aquele erro que aconteceu no sistema, e ele não vai ter como resolver. A última heurística de Nielsen é a ajuda e a documentação. Porque por mais que você tente fazer uma interface que seja bem intuitiva, é sempre preferível, né, que o usuário ele não precise de uma ajuda a mais naquela interface, que ele consiga utilizar aquela interface de maneira fácil e ele consiga descobrir tudo que ele pode realizar de uma maneira intuitiva. Mas sempre vai acontecer que o usuário ele pode não entender como é que aquela interface funciona, por mais intuitiva que ela seja. Então, é importante que você ofereça ajuda e documentação de fácil acesso, focadas na tarefa do usuário, com passo a passo enumerados e não muito extensos. Então, aqui tem um exemplo do site da Cinépolis, que ele dá um botão de iniciar um chat com alguém que trabalha lá, de modo que você possa perguntar alguma coisa de como é que você pode realizar nesse site, alguma coisa que você quer realizar nesse site, ou se você tiver alguma dúvida sobre a empresa. Então, você pode iniciar um chat com a pessoa para tirar suas dúvidas. Esse tipo de opção, ela é uma boa, mas é sempre importante que você tenha uma opção de ajuda, como aqui tem na Amazon, que é um botão de ajuda em que você vai apertar e aí ele vai te mostrar uma tela com diversas caixinhas de, tipo, ações que você pode se interessar, de como é que você pode realizar, e ele vai te dar textos de como é que você pode realizar aquela ação. Então, vai acabar que o usuário ele vai ter um acesso mais rápido à ajuda. Eu acho que o mais recomendável seria você dar as duas opções ao mesmo tempo, porque aí o usuário ele poderia buscar na caixinha de ajuda se já tem um texto feito, né, para a ajuda que ele está procurando, e se não tiver, ele pode iniciar um chat com uma pessoa que trabalha lá, e aí ele vai conseguir encontrar uma ajuda mais detalhada, né, mais focada no que ele quer realizar. E agora a gente entra para outras heurísticas. Como eu falei, as heurísticas de Nielsen, elas já são bem completas, elas são as mais famosas. A maioria das outras heurísticas, elas acabam levando em base, a maioria leva um pouco, pelo menos, em base às heurísticas de Nielsen. Mas existem heurísticas que são específicas para certos estilos de interação, como de web, WIMP, interface via voz, realidade virtual e diversos outros. E processo de domínio de aplicação, comércio eletrônico, sistemas colaborativos, educação à distância. Então, realmente, são muitos, você pode pesquisar e você vai encontrar diversos estilos de heurísticas diferentes. Eu escolhi falar mais aprofundado da Mobile, que ela é uma checklist de identificação de problemas de usabilidade e jogabilidade em aplicações e jogos móveis. Então, ela vai focar mais em jogos e aplicativos, e ela é baseada em diferentes conjuntos de heurísticas, inclusive as heurísticas de Nielsen. Então, ela vai ser uma checklist que vai envolver, eu acho que 161 itens, e esses itens eles vão ser divididos em 19 categorias, que seriam as heurísticas que forem escolhidas para essa checklist. Aí aqui a gente pode ver que tem até algumas heurísticas de Nielsen, por exemplo, flexibilidade e eficiência de uso, ajuda e documentação, mas tem algumas heurísticas que não são de Nielsen, como aspectos estéticos, particularidades mobile. Então, existem diversos conjuntos de heurísticas que eles utilizaram nessa pesquisa para compor essa checklist. E aí, nessa avaliação, os inspetores eles vão poder responder sim, parcialmente, não e não se aplica para os problemas encontrados seguindo as heurísticas que eles estabeleceram. E eles também vão indicar o grau de severidade para cada problema que eles encontraram. Pessoal, deixa eu fazer só um acréscimo, Mari, por favor. A Mari falou direitinho, mas eu acho que é importante só a gente enfatizar isso, ó. Um checklist é diferente de um conjunto de heurísticas. Eu acho importante enfatizar isso, porque até entre pessoas que já são bem experientes, as pessoas se confundem com isso. Quando eu tenho um conjunto de heurísticas, eu tenho esses princípios que a Mari mostrou para vocês aí, das heurísticas de Nielsen, por exemplo, que vão te dar direcionamentos de o que você deve procurar na interface. Porém, as primeiras vezes que alguém vai fazer uma inspeção heurística,
E até, assim, uma pessoa que já é mais experiente, mas não tem costume, hábito de ficar fazendo uma avaliação heurística, é fácil você deixar passar coisas que ferem uma determinada heurística, porque simplesmente ela passou ali aos seus olhos. Então, a ideia do checklist é pegar as heurísticas e transformar essas heurísticas em itens de verificação, que você, ao percorrer ali as telas, que foi o que a Mari falou que era a o formato, né, da avaliação, ao você percorrer as telas, você vai procurando, ao invés de você ir com a heurística de forma mais ampla em mente, você vai com aqueles itens específicos. E isso é mais fácil para quem é menos experiente, ou então para quando você tem que analisar uma interface que é muito complexa, ou que não é de um domínio que você está acostumado. Então, por exemplo, você está bem acostumado a fazer avaliação de interfaces desktop ou então web. As heurísticas de Nielsen se aplicam perfeitamente. Aí você vai fazer a inspeção de um aplicativo móvel. Aí tem certas especificidades do aplicativo móvel que elas não funcionam da mesma forma que você está acostumado a analisar para desktop e web. Aí você deixa passar um monte de coisa, certo? Então a ideia do checklist é facilitar essa transição aí e essa inspeção assim mais sistematizada. O Mob, ele tem módulos específicos, né, que são esses aí que a Mari está mostrando para vocês, e você vê que alguns deles são baseados nas heurísticas de Nielsen e outros são mais voltados para elementos mobile, que são esses laranjinhas, e os vermelhinhos são relacionados a jogos mobile. Então ele é como se ele fosse, como se ele tivesse um funil. Esses verdinhos, eles são aplicáveis a tudo. Esses laranja, eles são mais especificamente aplicáveis ao mobile. E os vermelhinhos, jogos mobile, certo? Então, o mobile é um checklist que dá para você usar em diferentes situações para lhe ajudar a inspecionar uma interface a partir do conjunto de heurísticas que ele foi definido, né? Como ela falou, e as do Nielsen são alguns, mas tem outras específicas de jogos, específicas de dispositivos móveis. E aí, isso não quer dizer que eles sejam um conjunto de heurísticas. Certo? Vocês entenderam a diferença, só para ficar bem claro? Sim. Que Obrigada, Tiz. Aqui nós temos outras heurísticas que elas não são heurísticas que são focadas em domínios específicos, mas elas são heurísticas mais gerais, como as heurísticas de Nielsen, que é a oito regras de ouro de Schneiderman, princípios de design de interação, que são 8 heurísticas que vão tentar garantir que a sua interface tenha uma boa usabilidade. Critérios ergonômicos para avaliação de interface humano-computador de Bastiat e Scapin, que são heurísticas que também vão prezar pela usabilidade de um sistema, mas que ela vai levar em conta mais questões ergonômicas para que você pode seguir para tornar aquele sistema com uma usabilidade melhor. E a classificação de Wenshake e Baker, que são 20 heurísticas, se eu não me engano, que também vão tentar prezar pela usabilidade daquele sistema. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode falar.